Bom dia a todos, meu nome é Ryan e hoje aqui eu estou trazendo mais um vídeo da série sobre QI. E bom, pessoal, vamos introduzir um pouquinho o tema aqui. Eu estou fazendo esses vídeos basicamente por pessoas com ideias um pouquinho eugenistas e elas estão pegando artigos estranhos e interpretando eles de forma suspeita para justificar algumas hipóteses, certo? E bom, sendo sincero, eu já estou cansado desse tema. Eu já li mais de uns 40 papers de QI. E esse daqui provavelmente vai ser o último vídeo. Eu peguei um artigo bem extenso aqui com vocês. E eu peguei um brasileiro para representar um pouquinho a nossa nacionalidade. E bom, eu vou contextualizar um pouquinho o artigo, primeiramente. E depois eu vou ler cada parágrafo que eu destaquei. Não vou fazer igual ao último, porque esse artigo aqui tem 27 páginas. Se eu ficar lendo ele com vocês e comentando parágrafo por parágrafo, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, os tópicos que eu marquei para falar, eu vou falar. Mas quem quiser ler, pode ler, o artigo está de graça. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ler com vocês. E eu preparei um breve roteiro, onde eu vou estar... onde eu fiz uma breve, por exemplo, eu li um parágrafo e eu fiz um breve resumo sobre ele, onde eu vou repetir ele de outra forma, para vocês acabarem entendendo melhor, certo? Eu estou com minha água aqui, então caso eu precise parar, é porque eu estou tomando água. E às vezes eu preciso parar naturalmente mesmo por algo imprevisto, porque geralmente esses vídeos são grandes. Bom, o último vídeo, o roteiro tinha 24 páginas, esse tem 10, então provavelmente esse vídeo vai ser a metade do tempo. Então, vamos lá. O artigo que eu escolhi aqui com vocês é a crítica de Otto Klinenberg aos testes de inteligência e o Brasil como laboratório racial. Então, aqui ele desse Marcos Shore Maio, muito interessante. Então, vamos introduzir vocês. O Otto Kimbler, ele era um professor de psicologia social na Universidade de Colômbia. E é interessante notar que ele não via os testes de inteligência apenas como ferramentas de avaliação, mas ele viu esses testes de inteligência como instrumentos usados para justificar preconceitos raciais. Então, no período entre os anos 1927 e 1935, foi um período crucial para Klinenberg, né? Ele estava mergulhado em estudos comparando diferentes grupos étnicos, sociais nos Estados Unidos e na Europa. O que ele descobriu foi que o ambiente tem um impacto muito maior sobre o desenvolvimento intelectual do que qualquer outro fator racial, né? Então, o Brasil ele vai se tornar um campo de pesquisa essencial para o Klinenberg. Ele viu o país como um lugar perfeito para demonstrar que os testes de inteligência não tinham uma base científica sólida. Durante os anos de 1945 a 1947, ele fez parte do corpo docente da Universidade de São Paulo, a famosa USP, e aproveitou essa oportunidade para investigar como as condições socioeconômicas influenciavam os resultados em testes de inteligência, especialmente em escolas do Rio de Janeiro. Então, é impressionante como mesmo após na Segunda Guerra Mundial, a crença nos testes de inteligência como um medidor de habilidade inatas persistia, algo que o Klinenberg notou, né? Então, o Klinenberg, no entanto, já estava desafiando essas ideias, argumentando que esses testes eram profundamente falhos e carregados de vieses culturais e socioeconômicos. E teve um impacto na Unesco. Klinenberg também teve um impacto significativo na Unesco, onde ele continuou a lutar contra a ideia de que os testes de inteligência poderiam justificar desigualdades raciais. Seu trabalho ajudou a montar uma nova compreensão de inteligência que reconhecia a importância do ambiente e das oportunidades na formação das capacidades cognitivas. Então, beleza, pessoal. Então é bom a gente refletir sobre esse trabalho, já que ainda essas discussões estão sendo debatidas, como o famoso QI de 83, que vocês tanto veem no Twitter. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos pro resumo.
Otto Klinenberg, professor de psicologia social na Universidade de Columbia, assegurou que os testes de inteligência eram uma ferramenta para legitimar hierarquias raciais. Ele conduziu numerosos artigos sobre a relação entre negros, brancos, índios e grupos de imigrantes nos Estados Unidos e na Europa, na qual ressaltou que os aspectos ambientais superavam os fatores raciais. Klinenberg concebia o Brasil como um ambiente privilegiado para demonstrar que os testes de inteligência não tinham qualquer base científica. O presente artigo tem um foco triplo. 3 estudos realizados por Klinenberg entre 1927 e 1935, suas experiências no Brasil de 1945 a 1947 como professor da Universidade de São Paulo, quando ele tentou investigar a relação entre os testes de inteligência e condições socioeconômicas em escolas do Rio de Janeiro, e a sua atuação inicial na Unesco, após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos estavam convencidos que os testes de inteligência eram uma forma adequada para medir as chamadas habilidades inatas. Beleza? Vamos lá. Então, o psicólogo social e antropólogo canadense, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. O psicólogo social e antropólogo canadense radicalizado nos Estados Unidos, Otto Klinenberg, foi um crítico dos testes de inteligência como marcadores das diferenças raciais, enxergando-os como instrumento de legitimação de hierarquia socialmente construída. Então, nesse pequeno trecho, Klinenberg, um psicólogo social e antropólogo canadense, vale a pena ressaltar isso, ele criticava os testes de inteligência usados para justificar diferenças raciais e legitimar hierarquias sociais. Então ele seguiu os passos de Franz Boas, seu professor, ao focar nas influências culturais e socioeconômicas sobre o comportamento humano, argumentando que essas eram verdadeiras causas da diferença de desempenho entre grupos como brancos, negros, indígenas e imigrantes dos Estados Unidos. Vamos lá. 3... Uma vez que o país, a seu ver, apresentava condições socioeconômicas favoráveis à população negra quando comparado ao quadro de desigualdade dos Estados Unidos, os resultados dos testes aplicados ao contexto brasileiro deveriam indicar uma menor discrepância entre negros e brancos, corroborando, deste modo, a tese acerca do peso da sociedade e da cultura no desenvolvimento de inteligência. Então aqui o Klinenberg acreditava que, devido às condições socioeconômicas mais favoráveis à população negra no Brasil em comparação aos Estados Unidos, os resultados dos testes de inteligência no Brasil deveriam mostrar uma menor diferença entre negros e brancos, apoiando assim sua tese de que a sociedade e a cultura têm um papel crucial no desenvolvimento da inteligência. O interesse de Klinenberg pelos testes de inteligência persistiu após seus estudos dos anos de 1930 e adentrou o contexto intelectual e político do pós-guerra, o que sugere que não houve um cancelamento das concepções cientistas racialistas depois dos eventos marcaram atrocidades nazistas, né? Se vocês não sabem, os nazistas fizeram tudo aquilo por ideias eugenistas e racistas, certo? Então, aqui o interesse de Klinenberg pelos testes de inteligência continuou mesmo após os anos de 1930, entrando no contexto intelectual e político do pós-guerra. Isso mostra que, apesar das atrocidades nazistas, ideias racialistas científicas ainda não haviam sido completamente abandonadas. Aqui é bom mostrar que ele tem mestrado em filosofia na Universidade de Harvard, já que tem pessoas que só aceitam coisas de Harvard, então é muito bom a gente destacar esse ponto. Beleza. Desde os anos de 1920, quando realizou o doutorado, Klinenberg assume posição crítica face à crença social em hierarquias naturais entre as raças. A visão racialista adquirida respaldo científico nos Estados Unidos, sobretudo como os testes de inteligência que indicavam o melhor desempenho dos brancos quando comparados aos demais grupos raciais que constituíam a sociedade americana. Deixa eu tomar uma água aqui. Os testes remontam aos trabalhos desenvolvidos pelo eugenista britânico Franz Galton em fins do século XIX, ao afirmar que o caráter hereditário da capacidade intelectual humana. Galton propôs o uso de testes para a mensuração daquele atributo psicológico com base no pertencimento racial dos indivíduos, classificado a partir de dados antropométricos. Os psicólogos franceses Alfred Binet e o Theodore Simon, que trabalhou em diversos hospitais na França, estiveram entre os primeiros a elaborar um instrumento de aferição da inteligência à escala Binet-Simon, ao passo que, a gente já trouxe no artigo passado, ao passo que os trabalhos do alemão Wilhelm Stern e o do americano Larry Sterman difundiram o conceito do coeficiente de inteligência. Beleza, então pessoal, cadê? Esse aqui é o parágrafo 5.
Desde o seu doutorado nos anos 1920, o Klinenberg criticava a crença em hierarquias raciais naturais. Nos Estados Unidos, a sua visão racialista ganhou respaldo científico por meio dos testes de inteligência que sugeriam a superioridade dos brancos. Esses testes foram influenciados pelos trabalhos do eugenista britânico Francis Galton, que acreditava na hereditariedade da capacidade intelectual e propôs medir a inteligência com base na raça. A escala Barney-Simon, desenvolvida por psicólogos franceses, e o conceito de coeficiente de inteligência, fundido por Sterman e Termo, reforça essa prática. Nos Estados Unidos, entre as décadas de 1910 e 1920, os testes de inteligência ganharam relevo ao serem empregados por agências do Estado e organismos privados. Disseminou-se entre os psicólogos a crença que a inteligência constituía um tributo psicofísico fixo, quantificável e mensurável, e que deu seu conhecimento científico dependia de reorganização racial da sociedade. Então, nos Estados Unidos, entre as décadas de 1910 e 1920, testes de inteligência se tornaram amplamente utilizados por agências estatais e organizações privadas. Muitos psicólogos acreditavam que a inteligência era um atributo fixo e mensurável e que compreender isso cientificamente era crucial para reorganizar a sociedade de forma racional. A aplicação dos testes em milhares de indivíduos durante a guerra gerou pela primeira vez dados em massa que estiveram na origem do livro A Study of American Intelligence. O influente estudioso psicólogo Carl Brigham, professor da Universidade de Princeton, que desempenhou um papel-chave na consolidação das interpretações racialistas para a variação da capacidade mental. Interessado no estudo da associação entre hereditariedade e inteligência, Brigham estava convencido da superioridade cognitiva da raça branca ou nórdica frente aos demais grupos raciais que se faziam presentes na sociedade norte-americana. Ao sustentar que os estrangeiros representavam ameaça aos índices de inteligência do americano médio, a perspectiva de Brigham foi ao encontro das pressões oriundas das classes médias brancas por leis imigratórias mais rígidas, objeto de acirrados debates políticos nos Estados Unidos que redundaram no Immigration Restriction Act de 1924. Esta mesma visão racialista informou as políticas eugenistas de esterilização de deficientes, considerando o modo objetivo de determinar as qualidades individuais. Os testes de inteligência acabaram servindo à racialização das práticas tradicionais de segregação e exclusão baseadas na etnicidade do gênero. Pessoal, esse nome é Alexandre aqui, o roteiro está no meu notebook, eu estou em um outro computador que não é meu, lendo aqui o artigo, esse daqui. Bom, esse daqui é o parágrafo 7, né? Então, durante a aplicação massiva de testes de inteligência, gerou dados que Carl Brigham, professor de Princeton, usou em seu estudo influente, A Study of American Intelligence, 1923. Então, Brigham ele acreditava na superioridade cognitiva da raça branca, argumentando que imigrantes ameaçavam o nível de inteligência nos Estados Unidos, apoiando assim leis imigratórias mais rígidas e políticas eugenistas. Esses testes considerados objetivos foram usados para justificar a segregação e exclusão com base em etnia e gênero. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, isso aqui está mostrando um pouquinho da importância de não se espalhar pseudociência. Que isso pode acabar arruinando a vida de milhares de pessoas. Como eu demonstrei no artigo passado, quando você fala que a inteligência é algo fixo e que estudos não vão melhorar o QI de uma pessoa, você vai tirar incentivos financeiros para um país que precisa de incentivos financeiros para a sua educação. Então, pessoal, cuidado que essas teorias, elas são, entre aspas, malvadas. Elas estragam vidas de pessoas. Tomem cuidado com o que vocês falam na internet. O trabalho de Brigham tornou-se um referencial obrigatório nos anos de 1920. E não por acaso, Otto Klimber o elegeu como principal intelectual em suas primeiras pesquisas. Buscando interpretações alternativas aos dados de Brigham, o psicólogo de Columna ponderava que não era possível descartar a influência das condições socioeconômicas e das tradições culturais nas diferenças de empenho demonstradas pelos grupos raciais submetidos aos testes. Klimber, discípulo de Boas, questionava, ademais, a suposição de que a inteligência constituía um atributo biológico inato. Então, nos anos de 1920, o trabalho de Carl Brigham tornou-se uma referência importante e Otto Klimber o escolheu como principal interlocutor com suas pesquisas. Klimber procurava alternativa à interpretação de Brigham, argumentando que fatores socioeconômicos e culturais, e não apenas atributos biológicos inatos, influenciavam o desempenho nos testes de inteligência. Beleza? Vamos para o 9 aqui.
A crítica aos pressupostos racialistas da psicologia foi uma constante na produção intelectual de Klimber entre 1920 e 1950. Em sua tese de doutorado, Unsparing Study of Speed and Other Factors in Racial Difference, Klimber analisou o papel de fatores como a educação e a educação socioeconômica na diferença do desempenho demonstrado por brancos e não brancos no teste de inteligência. Então, essa parágrafo 9 está falando que entre os anos de 20 e 50, o Klimber constantemente criticou os pressupostos racialistas da psicologia em sua tese de doutorado de 1928, An Experiment Study of Speed and the Other Factor in Racial Difference. Ele investigou como fatores como educação e condição socioeconômica influenciavam as diferenças de desempenho nos testes de inteligência entre brancos e não brancos. Beleza. Parte da pesquisa de campo foi realizada na reserva de indígena de Yakima, estado de Washington, em 1926. Klimber aplicou 6 testes de série Pinner-Peterson em 148 crianças indígenas e 107 crianças brancas que viviam na cidade de Toppenish, no coração da reserva, e cujas idades variavam entre 7 e 16 anos. Após verificar que o fator as crianças indígenas demoravam mais em responder às questões das brancas, Klimber concluiu que o fator agilidade era dotado de valor somente em sociedades modernas e competitivas como a norte-americana, que a inculcavam desde cedo nas crianças, não podendo constituir o critério absoluto de avaliação da inteligência. A ênfase na velocidade aparentemente não penetrou nos padrões de cultura indígena, ao menos não na reserva Yakima. Klimber aplicou os mesmos testes em 200 meninos negros e 100 brancos entre 11 e 16 anos da escola da cidade de Nova York, após constatar que o índice de velocidade dos grupos de escolares negros aumentava proporcionalmente ao número de anos de residência em Nova York. Klimber concluiu que havia boas razões para acreditar que a diferença no ambiente é de modo responsável por acelerar as atividades dos negros. Diante dos resultados melhores obtidos pelos brancos, o psicólogo aventou a hipótese de que as condições ambientais em que brancos e negros estavam expostos não eram as mesmas, concentrando-se os últimos em bairros empobrecidos, como o Harlem. Então, nesse parágrafo 10, Klimber realizou uma pesquisa na reserva indígena de Yakima, aplicando testes de inteligência em crianças indígenas e brancas. Ele descobriu que a agilidade nas respostas, valorizada em sociedades modernas, não era um critério absoluto para avaliar a inteligência, pois não se aplicava igualmente nas culturas indígenas. Olha um fator. Em Nova York, Klimber testou meninos negros e brancos e notou que a velocidade dos negros aumentava com o tempo de residência na cidade, sugerindo que as diferenças no ambiente, como morar em bairros empobrecidos, influenciavam o desempenho, não sendo a raça o fator determinante. Já posso encerrar o vídeo aqui ou já tá bom? Beleza, vamos para o 11. Ao conceber a pesquisa realizada entre 1927 e 1929, Klimber tinha em mira os estudos sobre imigrantes que, na esteira do trabalho de Brigham, indicavam haver forte correlação entre inteligência e origem étnica. Para Klimber, esta abordagem não demonstrava controle sobre as variáveis ambientais em jogo e com frequência incorria num embaralhamento entre raça e nacionalidade. A fim de comparar o desempenho dos alunos de 10 a 12 anos, Klinenberg agrupou os nórdicos, alpinos e mediterrâneos, classificação racial dos europeus presente no trabalho de Brigham. Vale-se neste caso da antropometria, medindo as dimensões do crânio e o índice cefálico das crianças. O psicólogo constatou que as populações dos países visitados eram heterogêneas do ponto de vista étnico, sendo difícil a identificação de tipos raciais puros. Notou, ademais, que a pontuação nos testes variava mais em função das regiões de origem das crianças do que do seu pertencimento racial. O fato de amostras diversas de um mesmo grupo racial apresentarem resultados discrepantes colocava em xeque a força explicativa da categoria raça. A crença na superioridade mental dos nórdicos se mostrava igualmente problemática, uma vez que a melhor ou pior colocação das raças na pontuação geral variava conforme o país. Dentre os seus achados, Klinenberg destacou o melhor resultado obtido pelos meninos da cidade em comparação com os do campo, e concluiu que não seria muito difícil encontrar uma explicação dos resultados em termos de diferenças de formação e de ambiente que considerassem o sistema escolar e a frequência da exposição a testes por parte das crianças.
Então, esse aqui é qual? Esse aqui é o 11, né? No estudo Racial and National Groups in Europe, de 1931, realizado entre 1927 e 29, o Klimber criticou a abordagem de correlacionar a inteligência com origem étnica, feito por Brigham. Ele agrupou alunos europeus em categorias raciais e mediu dimensões cranianas, mas descobriu que as diferenças de desempenho estavam mais relacionadas às regiões de origem das crianças do que à raça. A variação dos resultados indicava que a categoria raça não era uma explicação confiável. Klinenberg ressaltou que fatores como o ambiente escolar e a exposição a testes explicavam melhor as diferenças observadas, especialmente entre meninos das mesmas cidades, meninos das cidades e dos campos. Tomar uma aguinha? De volta aos Estados Unidos, Klinenberg empreendeu nova pesquisa, desta vez a partir do levantamento dos registros escolares de crianças negras em 3 cidades do sul, Nashville, Birmingham e Charleston, mantidos ao longo de 10 anos, e aplicou testes mentais em escolares negros de Nova York, agrupando-os novamente de acordo com o tempo de residência na cidade. O estudo publicou sob o título Negro Intelligence and Selection Migration, questionava em particular pós da migração seletiva, segundo o qual os melhores resultados em teste da população negra urbana em comparação com segmentos rurais podiam ser explicados pela capacidade do negro de inteligência superior nascido no sul de fixar residência no norte, constituído sua imigração processo de seleção dos mais aptos. Se eu não me engano, a gente abordou isso no último artigo também. Examinando os registros escolares, Klinenberg constata que não havia diferença significativa de desempenho entre as crianças negras que migravam para o norte e a média das crianças negras das escolas sulistas, das quais aqueles provinham. As diferenças observadas entre as crianças oriundas das 3 cidades do sul podiam ser creditadas a fatores socioeconômicos, vale a pena botar ênfase nisso, e a elevação do grau de escolarização dos imigrantes, ocorrida nas primeiras décadas do século XX. Os resultados dos testes em Nova York indicavam que o tempo de residência na cidade tinha efeito significativo sobre o desempenho das crianças negras, proveniente do sul rural. Contra a hipótese da imigração seletiva, o psicólogo de Colômbia concluía mais uma vez em favor das teses ambientais. Tem como já terminar o vídeo por aqui, né? Mas vamos continuar. Então vamos lá, pessoal. Após retornar aos Estados Unidos da América, Klinenberg realizou uma nova pesquisa analisando o registro escolar das crianças negras em 3 cidades do sul e aplicando testes em crianças negras de Nova York, agrupadas pelo tempo de residência na cidade. No estudo Negro Intelligence and Selective Migration, ele questionou a hipótese da migração seletiva, que afirmava que a migração dos mais inteligentes do sul para o norte explicava o melhor desempenho urbano. Klinenberg encontrou que não havia diferença significativa entre crianças negras imigrantes e as do sul, e que as variações de desempenho eram mais atribuídas a fatores econômicos e à escolarização. Os testes em Nova York mostraram que o tempo de residência influenciava o desempenho, reforçando a importância dos fatores ambientais sobre a migração seletiva. Beleza. As objeções de Klinenberg à validação... Nossa Senhora. As objeções de Klinenberg à validade dos testes levantados a partir dessas pesquisas foram vinculadas em obras como Race Difference, 1935, dedicada a Franz Boas, que sumariza os escritos psicológicos sobre o tema, ou Social Psychology, de caráter mais geral e didático. Klinenberg insiste nas limitações metodológicas dos testes, indicando a dificuldade em comparar amostras de grupos raciais distintos, tendo em vista a desigualdade das condições socioeconômicas em que viviam. Enquanto os negros ocupassem posições desvantajosas na sociedade norte-americana, não seria possível afirmar, em bases científicas, que seu baixo desempenho refletisse atributos raciais inatos. Os pesos relativos das variáveis ambientais e da variável raça no desempenho da inteligência humana somente poderiam ser aquilatados em uma sociedade em que negros não sofram qualquer tipo de discriminação e desfrutem das mesmas oportunidades educacionais e econômicas que brancos. Ainda que fosse um lugar difícil de achar, o Brasil, na perspectiva de Klinenberg, estaria mais próximo dessa realidade. Então, esse aqui é o 13. Então, Klinenberg expressou suas objeções à validade dos testes de inteligência em obras como Race Difference, 1935, e Social Psychology. Ele destacou as limitações metodológicas dos testes, especialmente a dificuldade de comparar grupos raciais distintos devido às desigualdades socioeconômicas.
Para Klinenberg, o baixo desempenho dos negros não poderia ser atribuído a atributos raciais inatos enquanto eles enfrentassem discriminação e desigualdade. Ele acreditava que somente uma sociedade sem discriminação e com igualdade de oportunidades seria possível avaliar corretamente o impacto das variáveis ambientais e raciais no desempenho da inteligência. O Brasil, embora difícil de encontrar, seria um exemplo mais próximo dessa realidade ideal. Aí ele aqui. Empreendedor de Franz Boas interesse pelas relações raciais no Brasil. Esse aqui é o 14. Bilden critica intelectuais brasileiros como Euclides da Cunha e Oliver Viana por conceberem os males do Brasil como resultado da miscigenação biológica da população e perder de vista suas verdadeiras causas de natureza sócio-histórica que remontavam à dominação portuguesa nos trópicos. Então, nesse parágrafo aqui, o Bilden ele vai criticar intelectuais brasileiros, como Euclides da Cunha e Oliver Viana, por atribuir os problemas do Brasil à miscigenação biológica da população. Segundo esses autores, a mistura de raças seria a causa dos males sociais e econômicos do país. No entanto, Biden argumenta que essa visão é simplista e desconsidera as verdadeiras causas que são de natureza socio-históricas. Ele ressalta que os problemas do Brasil têm raiz na dominância portuguesa e na estrutura de poder e exploração estabelecida durante a colonização. Portanto, para Biden é crucial analisar o impacto histórico e social da colonização, em vez de focar apenas em questões biológicas superficiais. Isso é muito interessante, pessoal. E isso se assemelha muito ao James Robinson e o Acemoglu, Darwin Acemoglu, que fala bastante sobre o processo de colonização e o solapamento das grandes nações. Deixa eu tomar uma aguinha. Klinenberg reproduziu o diagnóstico da situação racial brasileira, que percebe como menos desigual em trabalhos publicados nos Estados Unidos ainda na década de 1930. Além de poder preencher as lacunas das pesquisas sobre o nível mental dos diferentes grupos étnicos, o país servia de contra-exemplo à crença acerca de indisposições inatas entre raças. Certo? Que tem um textinho em inglês. Então, o Klinenberg, em seus trabalhos publicados nos Estados Unidos na década de 1930, reproduziu a visão que a situação racial no Brasil era menos igual do que nos Estados Unidos. Ele acreditava que o Brasil poderia preencher lacunas nas pesquisas sobre o nível mental dos diferentes grupos étnicos e servir como um contra-exemplo à ideia de disposições inatas entre raça. Klinenberg observou que há muito menos preconceito contra os negros no Brasil do que nos Estados Unidos, e a miscigenação racial é aceita em um grau inato em nosso próprio país. Como outros cientistas, a exemplo de Ashley Montagu, Ruth Benedict, Jenny Weltfish, no Entre Guerras e no Pós-Segunda Guerra, Dobzhansky, publicaram um livro de divulgação antirracista titulado Heredity, como é que é o Y mesmo em inglês? Enfim. Heredity, não é... Eu esqueci agora. Heredity, Race and Society. Eu acho que é IE, né? O Y. Society. Junto com o geneticista Leslie Dunn, seu colega em Colômbia. O livro critica as falácias em torno do conceito de raça como uma suposta degeneração decorrente da miscigenação, nas palavras de Dobzhansky e Dunn. Contrariamente à opinião amplamente expressa por algumas pessoas sinceras, mas mal orientadas, uma tendência para a fusão racial não é biologicamente perigosa. A mistura de raças estreitamente relacionadas pode até levar a um aumento de vigor. No caso das raças mais distantes, não há base factual para pensar que a fusão resulte em estimulação biológica ou deterioração. A crença generalizada de que os híbridos entre raças humanas são inferiores a ambos os pais e, de alguma forma, desbalanceados deve-se considerar uma superstição. Então, nesse parágrafo aqui, ele está falando assim como os outros cientistas do período, o Dobzhansky e Dunn publicaram um livro em 1946 para combater as ideias racistas predominantes. Eles criticam a noção de que a miscigenação levaria à degeneração das raças e refutam a crença de que híbridos entre raças seriam biologicamente inferiores ou desequilibrados. A obra destaca que a mistura de raças próximas pode até aumentar o vigor biológico, e que não há evidências para apoiar a ideia de que o cruzamento entre raças distantes causem deteriorização.
O psicólogo conferia importância aos métodos quantitativo e experimental, elementos indispensáveis para a legitimidade científica da disciplina, e abordava os esforços crescentes em torno da mensuração da distribuição diferencial dos atributos psíquicos. Na abordagem de Klinenberg transparece o esforço da aproximação com as ciências sociais. Na visão boasiana do psicólogo, antes de tentarem fixar rigidamente as constantes de comportamento humano, os psicólogos deviam levar em consideração suas variações interculturais, fenômeno como o comportamento emocional, a percepção, a memória, a capacidade intelectual, cujas bases orgânicas eram com frequência exploradas, deviam ser estudados à luz de influências culturais e sociais. Em matéria de relações raciais, a psicologia devia enfocar os padrões de relacionamento entre os grupos raciais, privilegiando os estudos dos preconceitos, estereótipos e discriminações contra minorias, ao exemplo da população negra nos Estados Unidos. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Então, o Klinenberg valorizava profundamente os métodos quantitativos experimentais, vendo-os como essenciais para a credibilidade científica da psicologia. Ele acreditava que os psicólogos precisavam se integrar mais às ciências sociais e considerar as variações interculturais antes de estabelecer regras rígidas sobre o comportamento humano. Em sua abordagem influenciada por Franz Boas, ele defendia que o fenômeno como emoções, percepção e memória deveriam ser estudadas não apenas em termos orgânicos, mas também levando em conta influências culturais e sociais. No campo das relações raciais, Klinenberg sugeria que a psicologia deveria se concentrar nos padrões de interação entre grupos raciais, investigar preconceitos, estereótipos e discriminações como os enfrentados pela população negra nos Estados Unidos. E você é desse aqui, né? É isso? Suas atividades contribuíram para o desenvolvimento no país de uma psicologia de base empírica, processos remotos de modernização da educação brasileira que tiveram lugar nos anos de 1920 e 1930, sob o influxo de ideias pedagógicas em circulação nos Estados Unidos da América. Intelectuais como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Noemi de Silveira e Isaías Alves, que estudaram no prestigioso Teacher College, Columbia University, enxergaram na aplicação de testes psicológicos a possibilidade de reorganizar o ensino público primário, então em lento processo de ampliação para as massas a partir de critérios científicos racionais, isto é, levando em consideração os estudos das variações na capacidade de aprendizagem e inteligência de cada criança. A agência de pesquisa sobre raças e relações raciais que Klinenberg procurou desenvolver no Brasil se evidencia a partir da correspondência mantida com o antropólogo Arthur Ramos, professor da Universidade Nacional de Filosofia, estudioso da cultura afro-brasileira, cujas pesquisas incorporaram a psicanálise, a psicologia social e a antropologia. Klinenberg idealizou a aplicação de testes de inteligência entre escolares do Rio de Janeiro, estruturados em torno das variáveis raças e classes, assim como investigações acerca de atitudes relativamente aos diferentes grupos raciais. Beleza, tem um textinho em inglês aqui. O psicólogo revelou ainda a vontade de realizar estudos sobre estereótipos raciais, cotejando a forma como negros eram retratados nas literaturas brasileiras e norte-americanas e sobre o caráter nacional. Esse aqui é o 18. 18? Eu já li o 18? Não. Então, Klinenberg desempenhou um papel importante no desenvolvimento da psicologia empírica no Brasil em um período marcado por esforços de modernização da educação influenciado por ideias pedagógicas dos Estados Unidos, como as de Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Ele viu os testes psicológicos como uma ferramenta para reorganizar o ensino público, levando em conta as variações na capacidade de aprendizagem e inteligência das crianças. Durante sua estadia no Brasil, Klinenberg manteve a correspondência com Arthur Ramos, um antropólogo brasileiro que estudava a cultura afro-brasileira. Juntos discutiram a aplicação de testes de inteligência em escolares no Rio de Janeiro, considerando variáveis como raça e classe social, além de investigar atitudes e relações entre diferentes grupos raciais. Klinenberg planejou 2 estudos principais, o primeiro focando nas diferenças nos resultados dos testes entre crianças classificadas por raça e classe econômica. O segundo nas relações raciais, observando padrões de amizade e oposição entre grupos de origens distintas. Ele também expressou interesse em estudar estereótipos raciais, comparando representações de negros na literatura brasileira e americana e explorando o caráter nacional. Essas investigações buscaram aprofundar a compreensão sobre as dinâmicas raciais e desafiar as noções preconceituosas da época. Isso
Esse aqui agora é o 19, né? Ao indicar seus interesses científicos, Klinenberg reitera em seus textos publicados no Brasil a visão positiva, nossa senhora, agora eu fui longe. Ao indicar seus interesses científicos, Klinenberg reitera em seus textos publicados no Brasil a visão positiva que mantinha da situação racial do país. O psicólogo manifesta afinidades com a perspectiva de vários cientistas sociais que haviam debruçado sobre o tema, tais como Gilberto Freire, Arthur Ramos, Roger Bastide, Emílio Willens, Herbert Baldus e Donald Pierson, privilegiados argumentos freirianos acerca da herança ibérica, da miscigenação e da formação de um tipo de sociedade marcado pela harmonia. A formação como Klimer enxerga a sociedade brasileira se depreende ainda mais da conferência titulada Psicologia e Caráter Nacional, proferida na sessão inaugural da Sociedade de Psicologia de São Paulo em dezembro de 1945, abordando o problema de caráter nacional. Klinenberg indica a necessidade de substituição dos estudos apriósticos informados por estereótipos nacionais por provas objetivas do comportamento das atitudes comuns à maioria dos habitantes de cada país, o que era possível ser feito com base no instrumental técnico e metodológico à disposição da psicologia e das ciências sociais. Então, o Klimber, ao manifestar os interesses científicos no Brasil, reafirmou sua visão positiva sobre a situação racial do país. Ele demonstra afinidade com o trabalho de diversos cientistas sociais brasileiros, como Gilberto Freire, Arthur Ramos, Roger Bastide, Emílio Willens, Herbert Baldus e Donald Pierson. Então, Klimer destaca a perspectiva de Freire sobre a herança ibérica, a miscigenação e a formação de uma sociedade caracterizada por harmonia racial. Em uma conferência de 1945, titulada Psicologia e Caráter Nacional, proferida na Sociedade de Psicologia de São Paulo, Klinenberg abordou o conceito de caráter nacional. Ele defendeu a substituição dos estudos baseados em estereótipos e preconceitos por provas objetivas do comportamento e atitudes predominantes em cada país. Para ele, a psicologia e as ciências sociais possuíam um instrumento técnico e metodológico necessário para realizar essas investigações de maneira objetiva e científica. Essas abordagens de Klinenberg refletiam seu compromisso com uma análise mais crítica e fundamentada das ideias raciais e culturais, buscando compreender a realidade social brasileira de maneira mais precisa e menos influenciada por preconceitos ideológicos. Referindo-se ao Brasil, Klinenberg observava que um país tão vasto e variado, feito de tantos elementos étnicos diferentes e praticados de tão alto grau da democracia ética, deveria constituir um bom, excelente laboratório de pesquisa. Então, Klinenberg refletiu sobre o Brasil e destacou a singularidade do país como um laboratório para pesquisa sobre questões raciais e étnicas. Ele observou que, devido à vasta diversidade étnica e ao alto grau de democracia ética praticado, o Brasil oferecia uma oportunidade única para estudar como diferentes grupos étnicos interagem e convivem em contexto democrático. Perdão. Para Klinenberg, essa diversidade não apenas enriquece a pesquisa, mas também permite uma análise mais profunda das dinâmicas raciais e sociais no ambiente onde a miscigenação e a interação ética eram prevalentes. Nos textos de Klinenberg, transparece uma perspectiva otimista em relação à possibilidade de aplicação da psicologia, tendo em vista a construção dos sistemas das Nações Unidas no pós-Segunda Guerra. O conhecimento psicológico dos povos poderia ser empregado no estabelecimento de relações de cooperação internacional e no enfrentamento de problemas sociais e fenômenos patológicos, como preconceito racial. As tentativas de Klinenberg de desenvolver pesquisas em sua estada de 2 anos na USP acabaram não realizando em função, sobretudo, de seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a profundização de psicologia em São Paulo. Contudo, seu interesse pelo estudo das relações raciais no Brasil, ao lado da visão crítica acerca dos testes de inteligência, persistiu nos anos subsequentes, em um contexto da crescente debate sobre o valor heurístico do conceito de raça no pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente no âmbito da Unesco. Então, nos textos de Klinenberg, releva-se uma perspectiva otimista quanto ao potencial da psicologia para influenciar positivamente as relações internacionais e enfrentar problemas sociais, incluindo o preconceito racial. Ele acreditava que o conhecimento psicológico dos novos povos poderia ser uma ferramenta valiosa na construção de relação de cooperação internacional e na resolução de fenômenos patológicos que afetam sociedades como a discriminação racial. Durante sua estadia de 2 anos na Universidade de São Paulo, USP, Klinenberg enfrentou desafios relacionados aos seus compromissos com o ensino e a instituição de pesquisa de psicologia em São Paulo, o que impediu a realização de suas pesquisas planejadas no Brasil. No entanto, seu interesse em estudar as relações raciais e sua crítica aos testes de inteligência continuaram a ser uma constante em sua carreira, especialmente no contexto dos debates que surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial sobre o conceito de raça e suas implicações. Esses debates tiveram um destaque significativo na Unesco, onde Klinenberg continuou e contribuir
com suas ideias como a psicologia poderia ajudar a entender e melhorar as relações raciais globalmente. Vixe, eu estou cansando, mas falta pouco para terminar aqui o artigo aqui. Entre os desafios propostos encontrava-se o estudo das razões que levavam às guerras, as rivalidades nacionais e o surgimento de estereótipos e preconceitos raciais contra minorias e imigrantes. Os primórdios da Unesco refletiam o impacto causado pelo genocídio nazista. O principal objetivo da instituição era combater as tensões internacionais e assegurar a paz mundial, promovendo o entendimento e a cooperação entre nações. Não obstante, ou seja, apesar da derrota do nazismo, o mundo emergiu profundamente abalado moral e intelectualmente. A superação da profunda crise de civilização ocidental exigia a recuperação da crença na razão liberal. A declaração dos princípios contida no preâmbulo da Constituição refletia uma visão psicológica da Segunda Guerra Mundial. Uma vez que as guerras nascem nas mentes dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. A Agência Internacional concebeu as doutrinas raciais que forneceram os fundamentos políticos e ideológicos da dominação hitlerista como um sistema antirracional de pensamento em confronto flagrante com as tradições humanistas inerentes à cultura ocidental, afirmando que os conflitos e o ódio racial haviam sido fundados em postulados científicos falsos. A Unesco promoveu uma ampla campanha contra as bases ideológicas do racismo. Em abril de 1949, Klinenberg alertava em conferência no Annual Meeting of the American Psychology Association para os perigos das bombas atômicas, cortinas de ferro, alianças defensivas, chauvinismo, racismo, acusações e contra-acusações na Guerra Fria. Tudo isso fazendo com acusações e contra-acusações na Guerra Fria. Tudo isso fazendo com que nos demos conta da realidade do perigo. O psicólogo abordou de modo condensado uma série de iniciativas de pesquisa sobre conflitos internacionais no livro Tension Affects International Understand a Survey of Reserve. O Brasil emerge no capítulo Influence Making of Aggression, em passagens que apresentam evidências de países com reduzida taxas de tensões raciais experientes que deveriam ser consideradas na luta contra o racismo. Esse aqui é o 22 ou é o 21? 22. Então, entre os desafios que Klimber abordava estava a investigação das causas das guerras, rivalidades nacionais e o surgimento de estereótipos e preconceitos raciais contra minorias imigrantes. Após o impacto devastador do genocídio nazista, a Unesco foi fundada com o objetivo primordial de promover a paz mundial e a cooperação entre nações, combatendo as tensões internacionais. A Declaração de Princípios da Unesco refletia uma visão psicológica da Segunda Guerra Mundial, uma vez que as guerras nascem na mente dos homens e na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. As instituições condenavam as doutrinas raciais que fundamentaram a dominação hitlerista como um sistema antirracional em oposição às tradições humanistas de cultura ocidental, promovendo uma ampla campanha contra as bases ideológicas do racismo. Em abril de 1949, Klinenberg alertou em sua conferência no Annual Meeting of American Psychology Association sobre os perigos da Guerra Fria, incluindo racismo e chauvinismo, e as necessidades de enfrentar essas ameaças para garantir a paz global. Em seu livro Tensions Affects International Understand a Survey of Reserve, Klinenberg condensou várias iniciativas de pesquisa sobre conflitos internacionais, destacando o Brasil como exemplo de país com baixa taxa de tensões raciais. Essas experiências eram vistas como relevantes na luta contra o racismo e na promoção de compreensão internacional. Vamos lá. Ainda no primeiro semestre de 1949, foi elaborado um plano educacional contra o racismo, quando da divulgação de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em dezembro de 1948, Economic and Social Cohesion, ECOSOC, órgão da Organização das Nações Unidas, propôs à Unesco a adoção de programa de combate ao preconceito racial. Em setembro de 1949, a quarta sessão da Conferência Geral da Unesco aprovou uma agenda de combate ao preconceito racial. Em seu programa de Ciências Sociais foi introduzido um capítulo especial, Estudo de
estudos e disseminação de fatos científicos concernes à questão de raça, no qual 3 objetivos se destacavam: coletar e estudar materiais científicos referentes às questões raciais; 2. Divulgar amplamente informações científicas reunidas; 3. Preparar uma campanha educacional baseada nessas informações. 3 atividades foram realizadas. A primeira era a convocação uma reunião de antropólogos, físicos e culturais e sociólogos com o intuito de elaborar um manifesto científico a respeito do conceito de raça. A segunda se referia à realização de uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil. Por último, a publicação de uma série de pequenos estudos nos campos da biologia, da genética, da antropologia, da história, da psicologia social, com o intuito de dar maior publicidade aos conhecimentos científicos a respeito dos temas de raça e relações raciais. Então, ainda no primeiro semestre de 1949, a Unesco elaborou um plano educacional contra o racismo, em resposta à proposta Economic and Social Council, a ECOSOC, da ONU, que havia socializado a adoção de um programa para combater o preconceito racial. Em setembro de 1949, a 4ª sessão da Conferência Geral da Unesco aprovou uma agenda específica para enfrentar o preconceito racial. O Programa de Ciências Sociais da Unesco incorporou um capítulo especial denominado Estudo e Disseminação de Fatos Científicos concernes à questão de raça, em 3 objetivos principais: 1. Coletar e estudar materiais científicos sobre questões raciais; 2. Divulgar amplamente as informações científicas reunidas; e 3. Preparar uma campanha educacional baseada nas informações. 3 atividades principais foram realizadas para alcançar esses objetivos. 1. Reuniões de especialistas. Foi convocada uma reunião de antropólogos e sociólogos para elaborar um manifesto científico sobre o conceito de raça. 2. Pesquisa sobre relações de raças no Brasil. Foi realizada uma pesquisa focada nas relações raciais no Brasil, aproveitando a experiência do país como exemplo relevante. E 3. Publicações de estudos científicos. Foram publicados pequenos estudos em áreas como biologia, genética, antropologia, história e psicologia social para aumentar a publicidade e compreensão dos conhecimentos científicos sobre raça e relações raciais. Essas ações demonstraram o comprometimento da Unesco em utilizar a ciência para combater o racismo e promover uma compreensão mais justa e informada das questões raciais no cenário global. Klimber teve um papel importante na implementação da agenda antirracista da Unesco. Para viabilizar a elaboração do manifesto científico acerca do conceito de raça, ele reuniu um conjunto de declarações contra o racismo publicado por associações científicas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Esse material deveria ser utilizado pelo grupo de especialistas das diversas ciências sociais e biológicas na elaboração do documento. O antropólogo Arthur Ramos, sucessor de Klimber na direção do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, foi o responsável por operacionar a proposta, convidou cientistas liberais, socialistas e comunistas, notoriamente antirracistas, para a reunião de especialistas que teve lugar em Paris entre os dias 12 e 14 de dezembro de 1949. Durante a reunião de experts, um dos pomos em discórdia que colocou as posições opostas ao antropólogo Ashley Montagne, Roger University, e o sociólogo Maurice Gilbert, London School of Economics, foi um entendimento sobre a relação entre o comportamento e genética. Segundo Montagu, de acordo com uma então recente pesquisa realizada nos Estados Unidos, era possível afirmar que nem as características mentais nem as comportamentais tinham qualquer significado genético, contrapondo-se a Ginsberg, que acreditava que os testes de inteligência mensuravam variações nos níveis mentais dos indivíduos. Montagu, nas tradições de psicólogo social norte-americano liderado por Klimber, considerava que as condições econômicas, sociais e educacionais exerciam destaca influência sobre os resultados dos testes de inteligência. Ele também se posicionou criticamente enquanto a associação entre aspectos físicos e mentais, afirmando que já haviam sido provado que as características de temperamento eram determinadas por fatores culturais. Montagu criticou ademais as visões negativas sobre a miscigenação e a tese segundo a qual uma acentuada falta de harmonia resultava de alta percentagem de casos de cruzamento de indivíduos com características étnicas muito diferentes. Beleza, daqui é o 24, né? Então, pessoal, Klimber desempenhou um papel crucial na implementação de agenda antirracista da Unesco para elaborar um manifesto científico sobre o conceito de raça. Ele compilou uma série de declarações contra o racismo publicada por associações científicas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Este material foi destinado a auxiliar o grupo de especialistas das diversas ciências sociais e biológicas na criação do documento. Arthur Ramos, sucessor de Klimber na direção do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, foi responsável por operacionalizar a proposta. Ele convidou um grupo de diversos casos de cientistas, incluindo liberais, socialistas e comunistas, todos notoriamente antirracistas, para a reunião de especialistas em Paris de
em 12 e 14 de dezembro de 1949. Durante essa reunião, surgiu um ponto de discórdia significativo entre o antropólogo Ashley Montagu e o sociólogo Morris Gilbert, Montagu apoiando pela tradução dos psicólogos sociais norte-americanos e seguindo a linha crítica de Klinenberg, argumentou que as características mentais e comportamentais não tinham significância genética e que as condições econômicas, sociais e educacionais tinham influência mais importante no resultado do teste de inteligência. Montagu também criticou a visão de que características físicas e mentais estavam intrinsecamente relacionadas, defendendo que as diferenças de temperamento eram determinadas culturalmente. Além disso, ele refutou a ideia de que a miscigenação gerava desarmonia, argumentando que não havia evidências para apoiar a tese que a mistura de características étnicas muito distintas fosse prejudicial. Esses debates ilustram a complexidade e a profundidade das discussões científicas e ideológicas em torno da raça e do preconceito durante o período pós-guerra e a influência de Klimber e seus colegas na formação de uma abordagem científica e humanística para as questões racial. É onde? Em meio à discordância entre experts, Montagu apresentou na qualidade do relator um rascunho de declaração que incluía pontos sensíveis ao debate, como observação que os grupos humanos não diferiam em suas características mentais, incluindo a inteligência e o comportamento. O documento foi exposto ao escrutínio de 12 cientistas convidados de dar seus pareceres. Dentre as críticas que sofreu, destacaram aquelas do geneticista Leslie Dunn e Theodosius Domzanski e o próprio Otto Klimber. Leslie Dunn julgou uma imprecisa afirmação que suponha não haver qualquer evidência quanto à existência de diferenças inatas entre grupos humanos. Dunn ponderou também que a negação de qualquer conexões entre características morfológicas e mentais carecia de uma base de conhecimento mais consistente, sendo necessário estabelecer uma diferenciação entre raça como um fenômeno biológico e raça como um mito. Segundo Dunn, um mito consiste em se atribuir à raça poderes para os quais não há fundamentos biológicos. Próximo às ponderações de Dunn, Domzanski aconselhou a exclusão da seguinte frase: os fatos biológicos podem ser totalmente considerados do ponto de vista do comportamento social e da ação social. Klimber, por seu turno, julgava que a declaração deveria ser menos dogmática, afirmações definitivas quanto à ausência de associação entre fatores biológicos e características psicológicas pareciam-lhe prematuras. Para o psicólogo, havia ainda precipitação em eliminar de vez os vínculos entre diferentes heranças genéticas e realizações culturais. Então, durante o processo de elaboração do Manifesto Científico sobre o Conceito de Raça na Unesco, Montagu, na qualidade de relator, apresentou um rascunho que afirmava que os grupos humanos não diferem em suas características mentais, incluindo a inteligência e o comportamento. Esses documentos foi submetido a uma revisão de 12 cientistas convidados para fornecer pareceres. Entre as críticas recebidas destacam a de Leslie Dunn, Theodosius Domzanski e Otto Klimber. Dunn considerou imprecisa a afirmação de que não havia evidência de diferenças inatas entre grupos humanos e questionou a negação de conexões entre características morfológicas e mentais, sugerindo que era necessário distinguir entre raça como fenômeno biológico e como mito. Para Dunn, o mito consiste em se atribuir à raça os poderes para os quais não há fundamentos biológicos. Domzanski, por sua vez, recomendou a exclusão da frase que afirmava que os fatos biológicos podem ser totalmente considerados do ponto de vista de comportamento social e da ação social. Klimber achava que essa declaração deveria ser menos dogmática, pois considerava prematuras as afirmações definitivas sobre a ausência da associação entre fatores biológicos e características psicológicas, e questionava a rapidez em eliminar completamente os vínculos entre heranças genéticas e relações culturais. Essas críticas refletem as complexibilidades e nuances do debate científico sobre raça e biologia, ilustrando as diferentes perspectivas sobre a relação entre fatores genéticos e comportamentais, destacando o esforço contínuo para construir uma compreensão mais precisa e equilibrada dessas questões. Eu acho que isso aqui é o último, se eu não me engano. As críticas de Klimber revelaram uma preocupação compartilhada por Domzanski, que sugeriu alterações em alguns enunciados que seriam exageros e, por conseguintes, poderiam expor algumas formulações aos ataques dos racialistas. Além de uma antecipação das críticas dos racialistas, as reservas de Klimber quanto à declaração de Montagu podem ser compreendidas como denotado um ethos de homem de ciência que não tinha indicado um juízo definitivo sobre as correlações entre biologia e cultura, apesar de seus diversos estudos críticos ao determinismo racial. Ao fim de 6 meses de consultas e debates internos, em julho de 1950, após a 5ª sessão da Conferência Geral da Unesco,
O conteúdo substantivo da declaração dos especialistas reunidos em Paris de 1949 não foi alterado. Todavia, os temores expressos por Dundowski e Klinenberg acabaram sendo levados por outros pesquisadores após a divulgação oficial do documento pela Unesco. Ou seja, as críticas que se acumularam nos círculos mais próximos passaram a ecoar amplamente, que levou a Unesco a convocar uma nova reunião de especialistas, inclusive a segunda declaração sobre raça. Pouco antes de lançar a primeira declaração sobre raça, a quinta Conferência Geral da Unesco aprovou uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, subjacentes à decisão de pesquisar um país latino-americano cuja população era considerada como produto da miscigenação, em suma um país visto como uma espécie de experiência benigna em material racial. Residia a expectativa de que o estudo poderia oferecer a prova científica definitiva para a refutação da existência de raças distintas. Então as críticas... deixa eu tomar uma água. As críticas de Klinenberg à declaração de Montagu revelaram uma preocupação compartilhada por Dovsky, que também sugeriu alterações em alguns pontos de rascunho, argumentando que alguns enunciados poderiam ser considerados exagerados e, portanto, suscetíveis a ataques dos racialistas. Essa reserva não apenas antecipava a crítica de detratores de pesquisa sobre raça, mas também refletia um método científico cauteloso. Klinenberg, apesar de suas críticas ao determinismo racial, não havia chegado a um juízo definitivo sobre as correlações entre biologia e cultura. Após 6 meses de consultas e debates, em julho de 1950, a quinta Conferência Geral da Unesco decidiu manter o conteúdo substancial da primeira declaração formulada em Paris de 1949. Contudo, as preocupações levantadas por Dowski e Klinenberg ganharam respaldo em debates posteriores, o que levou a Unesco a convocar uma nova reunião de especialistas para elaborar a segunda declaração sobre raça. Pouco antes da publicação da primeira declaração sobre raça, a segunda Conferência Geral da Unesco aprovou uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil. A escolha de um país latino-americano com uma população caracterizada pela miscigenação visava explorar a possibilidade de que o estudo brasileiro pudesse fornecer uma prova científica definitiva para refutar a ideia de raças distintas. A expectativa era que o Brasil, com sua diversidade étnica e social, pudesse oferecer entendimento sobre a desconstrução das noções raciais que sustentavam os preconceitos de discriminação. Beleza, pessoal, vamos para as considerações finais. Desde os anos de 1920, Klinenberg vinha se posicionando criticamente frente à tese, então bastante difundida entre os psicólogos da inferioridade racial de negros, índios, norte-americanos e imigrantes com base nos resultados de testes de inteligência. Estava em consonância com Franz Boas, que teses de inteligência estavam em consonância... que tecera duras críticas à utilização dos testes afirmava que o significado de seus testes com frequência tomados como indício de diferenças raciais inatas não eram autoevidentes. Além de teses de Klinenberg sobre os índios de Caximá, Boas havia orientado outras pesquisas sobre o tema, a exemplo da dissertação de mestrado da antropóloga Margaret Meader, Intelligence Tests of Italian and American Children, que analisou o desempenho de filhos de imigrantes italianos nos testes de inteligência a partir de suas condições sociais e de tempo de sua resiliência nos Estados Unidos. Em diversos momentos de suas críticas ao teste de inteligência, expressas em pesquisas, artigos e livros, Klinenberg se referiu ao Brasil como um país que permitia aferir de forma mais fidedigna e consistência daquelas ferramentas de avaliação psicológica. Em meados dos anos de 1940, o psicólogo acreditava que o país tinha uma democracia ética de tal modo que os negros e brancos estariam sujeitos a condições ambientais relativamente semelhantes. Aos olhos de Klinenberg, a situação racial brasileira, ao diferir do quadro de profundas desigualdades educacionais e econômicas entre negros e brancos existentes nos Estados Unidos, poderia servir de importante laboratório para a aferir da capacidade intelectual dos indivíduos de ambiente dos grupos raciais, uma vez que a influência da variação raça poderia ser isolada na aplicação dos testes e a devida apreciada. O Brasil representava a possibilidade de se buscar evidências para a interpretação do racismo nos Estados Unidos, estratégia comumente utilizada por diversos intelectuais entre os anos de 1920 e 1960. A agenda de pesquisa de Klinenberg delineou durante sua estadia no Brasil indica que a controvérsia acerca dos testes do uso de peso relativo de variável raça no desenvolvimento de inteligência ainda interessava fortemente ao psicólogo de Columbia naquele momento, questão que não teria sido resolvida nem mesmo posteriormente, como relevam os debates da Unesco em torno da primeira declaração sobre raça. A persistência do valor atribuído aos testes de inteligência mostrou-se vigoroso na discussão que resultou na segunda declaração sobre raça, como se verifica um parágrafo do documento. Most forces do not include mental characteristic in the classification of man has studied within a singular race have shown that both innate capacity and environmental opportunity determine the results of the intelligence and temperament.
A citação representa uma crítica à oposição de Klinenberg ao retomar de modo afirmativo a importância da característica inata na formação social dos indivíduos. Com resposta, a Klinenberg permaneceu afirmando uma perspectiva boasiana, o primário da cultura sobre natureza em diversas publicações. Então, pessoal, desde o ano de 1920, vou recapitular a conclusão aqui. Desde o ano de 1920, deixa eu ver só se eu não repetir aqui no roteiro a mesma coisa. Não. Desde 1920, o Otto Klim se posicionou de forma crítica em relação à tese de inferioridade racial que era amplamente aceita entre psicólogos da época. Em consonância com Franz Boas, Klinenberg argumentou que os resultados dos testes de inteligência, muitas vezes usados para afirmar diferenças raciais inatas, não eram autoevidentes e careciam de uma análise mais crítica e contextualizada. Boas, por exemplo, questionou o significado dos resultados desses testes e Klinenberg seguiu essa linha apontando que fatores como condições sociais e ambientais desempenhavam um papel crucial. Klinenberg utilizou o Brasil como um laboratório natural para testar essas ideias na década de 1940. Ele acreditava que o país, com sua aparente democracia étnica, oferecia oportunidade única para avaliar a inteligência de diferentes grupos raciais em condições relativamente semelhantes. O objetivo era isolar a variação raça e entender seu real impacto em um contexto muito diferente das profundas desigualdades encontradas nos Estados Unidos. A agência de pesquisa que Klinenberg delineou no Brasil refletiu um interesse contínuo na controvérsia sobre os testes de inteligência importante da raça no desenvolvimento intelectual. Esses debates não foram resolvidos com a elaboração da primeira declaração sobre raça da Unesco e continuaram a ser um ponto de discussão na elaboração da segunda declaração. O documento final reconheceu a influência tanto da capacidade inata quanto das oportunidades ambientais na determinação dos resultados dos testes, refletindo a persistência da discussão sobre a importância dos fatores inatos. Ao longo de sua carreira, Klinenberg defendeu a primária da cultura sobre a natureza, alinhando-se com uma perspectiva que enfatiza a influência dos fatores culturais e sociais sobre as diferenças individuais. Suas contribuições foram cruciais para desafiar as noções raciais prevalentes e para promover o entendimento mais profundo e equitativo das capacidades humanas. Então, em conclusão, o trabalho de Otto Klimmer não apenas desafiou as ideias dominantes sobre a superioridade racial, mas abriu um caminho para uma abordagem mais crítica e contextualizada da psicologia e da educação. Sua influência perdura como um lembrete de que, para entender as capacidades humanas e as dinâmicas sociais, é essencial considerar o papel dos contextos culturais e sociais e não se basear apenas em premissas biológicas simplistas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi mais uma vez eu fazendo aqui uma divulgação sobre esse artigo. Divulgação séria, nada de pegar partes, nada de cherry picking, certo? Enfim, divulgação séria. Pessoal, racismo não é brincadeira. Eu não sou racista, mas você tá pegando ideias que tem cunho racista, então tomem cuidado. Como eu ressaltei no vídeo passado, essas ideias, elas são malignas. Elas podem acabar prejudicando a vida de milhares de pessoas. Então tome cuidado, sejam críticos, pessoal. Você viu alguém falando uma coisa, pesquisa sobre, não toma aquilo com verdade. Você viu eu tô falando isso daqui, ó, você vai ali sobre Marcos, joga esse artigo e vê quem citou ele. Pesquisa mais, pessoal, pesquisem. Pesquisem, não tomem nada como verdade universal, absoluta. Pesquisem sobre. É isso, sejam críticos, sejam céticos. Não aceitem tudo de mão beijada. Ou a pessoa pega um print do Pinterest falando, tipo, um print do iPhone. Parece um print do iPhone de tão porco que é feito. É inadmissível aceitar isso hoje no debate, entre aspas, científico. A pessoa pega um print porco que parece que foi feito no Pinterest. Uma criança de 10 anos de idade que coloca a fala de uma pessoa retardada falando que tal coisa é incorreta. Pega uma frase de Tesla falando ali que sei lá, telepatia era possível. E fala que telepatia era possível porque Tesla disse. É umas coisas tão absurdas. Enfim. Provavelmente esse foi o último vídeo que é meu. Eu não concordo. Você mostrou muito pouco sobre o que? O que eu vou botar mais? Esses temas são muito chatos de estudar. Muito mais chato de eu fazer meu tema resolvendo uma equação. Resolver uma equação, eu resolvo em 1 minuto. Agora, ler 27 páginas. Ler de novo destacando 27 páginas. Fazer um roteiro de 27 páginas.
ler esse roteiro sobre, de novo, as 27 páginas. E gravar o vídeo é muito cansativo. Principalmente porque eu tô 2 vídeos falando sobre isso. O primeiro já desmentia tudo. O primeiro já acabava já. Mas eu tive que fazer outro vídeo. Outro vídeo. Ah, mas você pegou brasileiro. Brasileiro não vale. Eu peguei brasileiro. Um que é nacional, representa o meu país. É bom a gente trazer pesquisa que representa o nosso país. Porque realmente existem pesquisas boas aqui no Brasil. E peguei porque eu quis mesmo aqui pegar o do Brasil. E é bom. Podia ter pegado os Estados Unidos? Podia. Eu tenho o trabalho de traduzir as páginas, que é um trabalho chato do caramba. Né? É um trabalho chatão. Eu vou, sabe, ver se tá certinho, porque eu não confio na tradução. Eu jogo no Google Tradutor, mas geralmente eu tô usando mais o ChatGPT pra traduzir as coisas. Porque eu também não sou expert em inglês, tenho um nível básico em inglês, e não vou ficar lendo, não vou ficar perdendo meu tempo tentando ler a porcaria do artigo em inglês. Certo? Então, provavelmente, esse vai ser o último vídeo de QI meu, até porque minhas aulas já começam em plena segunda-feira. Eu tenho meu artigo para fazer, eu tenho trabalho de extensão para fazer, eu tenho uma cacetada de coisa para estudar, certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou tentar trazer vídeo nas minhas aulas, vou tentar, sério mesmo, vou tentar trazer uma coisa interessante. Não quero fazer igual nas aulas passadas, onde eu não trouxe nada, porque realmente, pô, cálculo 3 ali, termodinâmica e fluidos, enche muita paciência. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Amo aquilo que eu tô fazendo, amo mesmo. Vou sair desse vídeo, vou entrar no Twitter e já vou debater com aquelas pessoal meio gentalha da vida sobre esse artigo ainda, que a gente tá debatendo até hoje. Tem um menininho muito, muito legal lá, retardado, que ele pega retardado no sentido não assim de... porque ele é desonesto o suficiente, retardado de desonestidade. Ele é desonesto o suficiente, ele pega um artigo que tá falando contra ele, ele vai pegar esse artigo que tá falando contra ele, ele vai jogar um link lá, vai pegar uma imagem de sei lá da onde ele tirou aquilo, e vai falar, olha, esse artigo falou isso. Você vai ler o artigo e não falou nada. Aí eu sou obrigado a ler o artigo de 20 páginas que ele mandou em inglês, falando que ele tá errado. Olha só o nível que está o debate científico no Brasil. O nível que chegou, essa palhaçada. Se alguém chama você de QI de 83, fala assim, cara, que chamar os outros, diminuir os outros pelo QI de 83 é errado. Você fala, nem não sei o que, fala assim, olha, eu não tenho nível, mas outras pessoas têm, e eles falaram que isso é errado, eu conferi, mas eu não posso argumentar com você. Você pode até falar que não tem argumento, não sei o que eu estou usando falácia, mas é isso a vida, cara. Eu não vou ficar argumentando com um terraplanista desviar inteligente da vida. Enfim, pessoal, o debate do Brasil tá uma bosta. Você vai ter adolescentes merdas e adultos ainda também falando sobre esse tema, que enche a minha paciência. Você tem que trazer um vídeo tão extenso, tão chato de fazer. Enfim, pessoal, deixa um like aí, agradeço vocês. Sejam críticos, céticos, não peguem que eu tô falando com verdade aqui. Vai atrás desse tal de Klineberg aí. Vai atrás de todo mundo que eu tenho nesse artigo. Lê as coisinhas ali certinho. Só que dá uma pensada, pessoal. Tipo, pensa só um pouquinho nessa questão, tipo, será que realmente, né, raça vai impactar? Deixa eu pesquisar um negócio aqui rapidinho, se eu não sei se tá nesse artigo. Não tá nesse artigo. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui. Então, pessoal, é isso. Valeu pelas views aí. É isso, falou, fui.